dos principais desafios do próximo presidente da República vai ser organizar a economia do país. O cenário atual aponta que a partir de 2019, o governo vai precisar adotar medidas importantes para colocar as contas nos eixos. A previsão é de que as contas públicas registrem neste ano um rombo de 148 bilhões de reais, o quinto déficit consecutivo. O Produto Interno Bruto brasileiro cresce timidamente, depois de ter saído da recessão econômica. Em 2017, teve uma expansão de 1%. O coordenador do curso de economia da FAAP, Paulo Dutra, analisa que o cenário econômico é bem desafiador para o próximo presidente. O país está crescendo muito menos do que tem potencial para crescer. Então, nossa taxa de crescimento está baixa. E, ainda mais desafiador, são as contas públicas. E isso faz uma conjunção do seguinte: como nós temos um baixo crescimento, a arrecadação também de recursos ou de tributos está muito baixa. E o gasto continua alto e cada vez aumentando mais, principalmente com relação à Previdência Social. A Previdência Social hoje representa mais de 42% do total dos gastos do governo. Segundo o economista, a reforma da Previdência é um dos primeiros passos para que o Estado consiga investir recursos em outras áreas, como saúde e educação. O professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, Clemens Nunes, também ressalta outras medidas a curto prazo, como a continuidade do teto de gastos e a regra de ouro. Mas para a economia brasileira crescer de fato, ele acredita em ações de longo prazo. Nessas dimensões há uma extensa agenda que vai desde a micro-regulamentação dos investimentos, o papel das agências reguladoras, toda uma regulamentação, mas que efetivamente traga um aumento da eficiência econômica via competição, maior abertura da economia, simplificação dos negócios, redução da burocracia, melhor acesso aos mercados de crédito, simplificação tributária. Já o desemprego é um dos principais problemas que o presidente eleito em outubro terá de enfrentar a partir de janeiro de 2019. O número de desempregados no país saltou de 6,7 milhões em 2014 para 13 milhões neste ano. Dados do IBGE mostram que mais de 65 milhões de pessoas estão sem trabalho ou sem procurar vagas, o maior índice já registrado na história. De acordo com o professor de economia da FGV, Clemens Nunes, o ajuste fiscal pode ajudar a construir um ambiente mais favorável na criação de empregos. Resolvendo-se esse problema fiscal, eu creio que cria-se um horizonte mínimo de certeza que pode fazer com que a economia volte a crescer, que as empresas voltem a investir, que as pessoas se sintam mais confortáveis a tomar crédito, a assumirem compras maiores do carro, da casa, pelo medo de não mais perder o emprego. Além do desemprego, mais de 63 milhões de consumidores estão inadimplentes no país, um total de 42% da população adulta brasileira. Diante do cenário econômico, quem vencer a eleição em outubro terá que marcar tudo na ponta do lápis para colocar o Brasil de volta nos trilhos. Eduardo, tudo é uma questão de confiança, né? É verdade. E a situação econômica é realmente muito desafiadora. Só para o ouvinte ter em perspectiva, a atividade industrial do Brasil, ela ainda é mais de 10% abaixo do pico atingido em 2011, ou seja, estamos falando de mais de 7 anos atrás, a atividade industrial do Brasil era mais do que 10% superior àquela que é hoje. As propostas e o diagnóstico da crise econômica, ela meio que são um lugar comum. Todo mundo sabe que a Previdência, a gente tem que mudar esse sistema previdenciário que consome quase que 1/3 do orçamento brasileiro. A gente sabe que os juros que o Brasil paga ainda tem um custo no orçamento que é um dos maiores em relação ao PIB do mundo. A gente sabe que tem que melhorar o acesso ao material e ao maquinário para a indústria de base, para o Brasil ser mais competitivo. O problema é ter, número 1, vontade política verdadeira e não só eleitoral para fazer isso, e segundo, capacidade política, dado que no Brasil você tem esse regime do presidencialismo de coalizão, então você precisa de um apoio do Congresso para fazer isso.
E esse apoio do Congresso vem normalmente dentro da política do toma lá da cá, e os principais congressistas são pessoas que têm as suas campanhas financiadas pelos grandes algozes dessa situação econômica que a gente tem no Brasil. Então esse é o motivo da conta muitas vezes não fechar. E aí, Tiago, a crise pode ser a grande aliada, porque foi num momento de crise mais agudo que a gente teve que o presidente Michel Temer, sem ter popularidade nenhuma, conseguiu a coesão do Congresso para aprovar reformas importantes, para aprovar o teto dos gastos. Goste ou não, ele conseguiu aprovar uma coisa super difícil, a reforma trabalhista e outros pontos que em outro momento, não fosse a crise com a popularidade que ele tem, não seriam possíveis. Então a crise, por incrível que pareça, a crise aguda da economia pode ser o grande aliado do próximo presidente para encontrar essa difícil coalizão no Congresso.